Olá, Shalom, eu sou a professora Tereza Aquil e estou aqui com o pastor Emerson Evandro, da Igreja Batista Central do Recreio, para um Papo da Mensagem, onde a gente vai conversar sobre o texto que foi trabalhado durante essa semana, tanto no nosso culto dominical quanto no culto Quarta com Jesus. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Tereza. Qual foi o texto que o senhor trabalhou essa semana? Eu trabalhei no texto de João, capítulo 9. Qual é o tema desse capítulo, né? Neste capítulo, Jesus cura um cego de nascença. E aí tem todo um desenrolar a partir desta cura de Jesus. Ok. O senhor quer ler para a gente o texto para depois poder expor para a gente? Sim, podemos. Então, João, capítulo 9, a partir do verso 1, diz: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Muito bom. E o que a gente pode aprender com esse texto? O que o senhor extraiu desse texto para a edificação da igreja e o que nos edificaria hoje ainda no final da semana? Sim, eu extraí deste texto quatro coisas. A primeira delas é que vemos o que queremos ver. A segunda é que Jesus é a luz do mundo. A terceira, Jesus é o enviado de Deus. A quarta é que, quando encontramos com Jesus, há uma mudança de condição. E a quinta, há um julgamento de Jesus. Ok, então vamos conversar um pouquinho sobre a primeira, né? Eu acho que a primeira é muito interessante. Vemos o que queremos ver. O nosso mundo hoje é um mundo da imagem, onde o que a gente valoriza é aquilo que a gente vê. Se os nossos olhos se agradam de alguma coisa, é isso que nós geralmente valorizamos. No que esse tipo de pensamento ou de, imaginário social se enquadra dentro do texto? Bem, essa questão da visão está ligada também à audição. O ver e o ouvir estão muito ligados. Então, de certa forma, podemos dizer que vemos o que queremos ver, mas também ouvimos o que queremos ouvir. E assim, o que acontece é que os fariseus ali, e este é o ponto que traz essa questão, é que os fariseus eles não conseguiam ver que Jesus era o enviado de Deus, ver o sinal de Jesus através dessa cura milagrosa. Jesus cura no sábado e, enfim, por que isso? Porque os fariseus, assim como muitas vezes nós também, as pessoas, elas estão muito agarradas a crenças, estão agarradas a essas crenças, sejam elas de ordem religiosa ou de ordem ou não religiosa, ou seja, coisas que a pessoa ela tem para si uma certa visão de mundo, uma certa visão sobre a realidade, a própria visão. E aí a pessoa fica tão presa a isso que ela não consegue ver para além. E assim estavam os fariseus. Consequência disso, é que somente nós conseguimos ver para além quando vai acontecer um desarranjo, do funcionamento dessas crenças. Quando as coisas já não dão mais certo, aí que a gente pode começar a querer ver alguma coisa além. Foi o que aconteceu com os fariseus. Aquele homem fora curado e até então aquele cego passava despercebido, mas após a cura dele, os fariseus atentaram por ver quem era, saber quem era aquele homem, querer saber o que tinha acontecido.
Eu acho que, assim, no mundo de hoje, né, a gente vê tanta coisa acontecendo e a gente não percebe, muitas vezes, os sinais de Deus, né? A vida ela é tão corrida, ela exige tanto, tanto da gente, que muitas vezes Deus faz as coisas e a gente não se apercebe. Nós ficamos realmente cegos, como aquele homem ali, né? Só que aquele homem foi curado por Jesus. Ele teve os seus olhos abertos. E quando os seus olhos são abertos, ele então, eu queria pegar o último ponto, ele tem a sua condição mudada. E assim também é todo aquele que tem os seus olhos, de certa forma, abertos por Jesus, né? Quando a gente consegue contemplar a dimensão do eterno, a gente tem a nossa condição humana transformada. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Sim, Jesus, nesse texto, ele vai dizer que ele é a luz do mundo. Então, Jesus, ele traz luz ao cego. O cego era um cego de nascença, nunca tinha visto nada. Então, seus olhos eram escuridão total. Ele não tinha visto nada no mundo. E Jesus, então, traz a luz aos olhos daquele cego. Ele passa a ver tudo, ver as pessoas, ver as coisas. E não somente isso, mas ele também é visto. A partir daí, então, deste encontro com Jesus, há uma mudança na vida deste cego. Não somente ele passa a ver e começar a ver as coisas de uma outra ótica, ou por uma outra ótica, a partir da iluminação de Deus na vida dele, através de Jesus, através da iluminação de Jesus na vida dele, como que também ele passa a ser visto. A luz de Deus passa a iluminar a sua vida de tal forma que muda a sua condição. E aí há uma mudança de condição. E o interessante é que Jesus, o ponto do sinal de Jesus ali, é que nesta cura, não é somente uma simples cura. Primeiro, que Jesus, ele não pergunta se o cego quer ser curado. O cego, o texto não diz nada que o cego o procurou para ser curado, mas Jesus cura. Jesus traz luz a ele, mas de uma forma inusitada. Ele faz lama com a sua saliva, sua própria saliva, passa nos olhos do cego e manda que ele lavasse os olhos no tanque do enviado, que é o tanque de Siloé, ou seja, sinalizando que ele era o enviado, fazendo uma referência ao texto de Isaías 42, verso 7. Que abrirá os olhos dos cegos, Sim, né? Que diz que o enviado de Deus abrirá os olhos do cego. E aí um cego de nascença. Aí sim a mudança de condição. A mudança de condição dele de mendigo para atuante na sociedade. Porque pessoas marginalizadas são consideradas como pessoas que não são produtivas para a sociedade. E ele passa a ser então uma pessoa atuante na sociedade, de marginal para um sujeito, de ninguém para alguém. Excelente. Realmente é incrível o que Jesus pode fazer, né? Sim. Ele tira alguém do zero e coloca numa situação de dignidade, né? Sim. Alguém que não tinha dignidade, alguém que não tinha expressividade, né? Alguém que não era, às vezes, até nem visto. Ele não era cego, não conseguia ver, mas muitas vezes ele poderia até nem ser visto socialmente. E agora ele está numa situação nova, numa situação de dignidade. E eu acho que o que aconteceu com esse cego pode acontecer com todo aquele que aceita o Senhor. Todo Sim. aquele que entende que Jesus é o Senhor e o Salvador. Todo aquele que compreende, não é, o plano salvífico de Deus. Qualquer um, né, que se sente indigno. O aceitar a Jesus pode dar-lhe dignidade. Então eu acho que nesse papo da mensagem o que nos fica é isso. Sim, certamente, porque o texto ele é muito rico, esse texto é muito rico. Jesus transforma a condição daquele homem de insignificante para significante, ele passa a ter um significado de invisível para visto, né, e notado por todos. Inclusive, justamente, ele vai estar com os fariseus por 2 vezes,
que vão interrogá-lo, vão dizer, olha, Jesus é um pecador, aquele homem é um pecador. E ele vai dizer, olha, eu não sei se ele é pecador ou não, mas o fato é que eu era cego e agora eu vejo. E interessante que nessa discussão com os fariseus, aquele homem dá uma resposta para eles que os deixa loucos, né? Por quê? Porque ele vai dizer assim, olha, ao ser perguntado por um dos fariseus, olha, você é discípulo dele? Ele vai falar, eu não sou discípulo dele, mas vocês estão perguntando tanto, acho que vocês são discípulos dele, ou querem ser discípulos dele. E aí eles ficam irados e expulsam o cego que vai ter um encontro com Jesus. Então Jesus estava meio que esperando aquele cego. Quando o cego sai, ele até então não tinha visto Jesus, mas Jesus se apresenta para ele e vai dizer assim, olha, você conhece o Filho do Homem? Essa é a expressão que Jesus se utiliza, né, para ele mesmo. E ele vai dizer, olha, não, Senhor, mostra-me para eu saber quem ele é. E ele vai dizer, está aqui quem fala contigo. Ele fala com você. E aí aquele homem, Jesus tinha perguntado para ele, olha, você crê no Filho do Homem? Né? Isso que ele pergunta. E ele vai falar assim, Senhor, eu creio. E adora Jesus. Então, naquele momento, essa transformação de Jesus, ao ver Jesus, inclusive, aquele que eu havia curado, esse homem vai adorá-lo, vai recebê-lo, vai aceitá-lo como este enviado de Deus, como Filho do Homem, né? Como o enviado do Senhor. Então, é muito bonito. E Jesus, né, o último ponto, que é o julgamento de Jesus, ele vai dizer em alguns pontos que ele não veio para julgar, mas as próprias palavras dele é que julgarão, mas neste momento ele fala sobre julgamento. E o julgamento dele é o seguinte, é muito interessante, ele vai dizer para os fariseus que se eles fossem cegos, eles não teriam pecado. Mas porque agora eles dizem que veem, eles se encontram no pecado. Ou seja, eles, apesar de terem a sua visão física, eles não conseguiam ver que Jesus era o enviado de Deus, que Jesus era o Filho de Deus. Jesus deu esses sinais eram muito claros, e eles não conseguiam ver, e por isso eles estavam em julgamento de erro para com a manifestação de Deus, para com a revelação de Deus. E aí, hoje, muitas pessoas aí ouvem tantas coisas sobre Jesus, mas não querem ver os sinais de Jesus, que Jesus de fato é este Senhor, de fato o enviado de Deus, e elas se negam, ouvem tantas coisas, né? Estão nas suas próprias crenças, agarrados a elas, e não querem ver o que a Bíblia fala de Jesus, o que aqueles homens que estiveram com Jesus falaram dele, e aí se negam a ver isso, como os fariseus, e permanecem então no erro de não crer no Filho de Deus, no enviado de Deus. Excelente. Eu acho que o que foi dito aqui serve muito para a nossa reflexão. Até o próximo domingo, quando o Senhor vai trazer uma nova mensagem. Sim. Será sobre o quê? Então, no domingo a gente vai, eu fiz um convite a um amigo, e ele vai estar na mesma sequência aí, trazendo uma mensagem justamente neste momento aí, de Páscoa a Páscoa, né? Da penúltima Páscoa de Jesus, desse período que a Bíblia narra, né, nos Evangelhos, até a última Páscoa de Jesus, os sinais que Jesus está mostrando para o povo e nos mostra para a gente também no livro no Evangelho de João, no livro de João. Ok. Quer encerrar com uma música? Podemos? Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos,
cantando, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Servo de todos é o Rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou. Todos os povos se prostrarão, cantando, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Glória eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Tua face, Deus, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face.